Bom, gente, tudo bem com o professor Maico? Mais uma aulinha, né, do nosso sobre ótica, né? Espero que vocês tenham ido bem na avaliação. Vocês viram que ela é simples, né? Foi a primeira avaliação que eu fiz, então desculpa aí os erros e, né, tô na tentativa e erro aqui para aprender a mexer no sistema. Gostaria de falar que mexer nesse sistema aqui é bem cansativo, né? Eu tô tentando, mesmo com a minha pouca habilidade, tentando deixar bem legal o layout, né? Ó, todos eles com figurinhas, né? Quando entra aqui, por exemplo, vamos pegar aqui qualquer turma aqui, ó, e aqui falando de ótica, né? Tentei deixar aqui a ementa, né? Parte dos materiais didáticos, ó. Tem também, eu acho que dentro desse material didático aqui, ó, coloquei também o gabarito, não é isso? Ó, então, tô tentando deixar aqui por semana também, ó, qualquer dúvida, gente, fórum, né? Poste no fórum aí que eu tento responder o mais rápido possível. Então, na primeira semana, então eu sempre vou fazer assim, ó, semana sim, semana não, vou passar conteúdos para vocês, né, os exercícios que tem que fazer e tal. Se eu não gravar um vídeo, eu vou, né, colocar vídeo para vocês. Aí, ó, vídeo de apoio também, né, ó, sempre coloco um vidinho de apoio aqui embaixo, né, quem quiser assistir o vídeo de apoio. E quem quiser assistir o vídeo aqui, pode ir aqui ou pode assistir maior também aqui no YouTube, tá, gente? Como agora a gente é youtuber, né, vocês vêm aqui dar uma curtida aqui pra gente. Tá bom? Aí, na outra semana daí, que eu passar o conteúdo, eu coloco uma avaliação. Essa semana eu me enrolei um pouco aqui, que eu fiz uns Ctrl+C, Ctrl+V, eu nunca tinha feito avaliação, né, gente? Digitar essas avaliações bem complicadas, aqui ainda tá restrito, tá? Então essa atividade aqui é sobre refração, ela vai abrir dia 21 de abril às 7 horas, a partir de 21 de abril às 7 horas, eu acho que tá até errado isso aqui, né? Vou ter que arrumar ali, mas quarta-feira dá uma, eu não sei se aqui tá certo não, mas eu vou dar até uma olhada. Vai abrir aqui a atividade, então geralmente tem a hora, né? Vou tentar colocar a hora aqui, ó, das 1h30 às 3h30. Vamos ver que hora que abre aqui, ó. Quarta, né? 39 tentativas, tal. Vocês têm 2 tentativas para fazer, 2 horas para fazer e tem um horário que abre, né? 4h30 aqui, acho que encerra, né? Ok? Bom, sempre atividade de refração. Quando você vai fazer aqui, então, aqui não tem mais a tentativa, né? Mas você entra lá na tentativa, você vai ter 2 chances para resolver a atividade. Opa, deixa eu pegar de outra turma aqui, né? Aqui de uma outra turma qualquer. Vamos pegar aqui uma turma que já foi. Esse aqui é 5A. Vamos pegar aqui a 5B, que não foi ainda. Que tal? Tá restrito, né? Vai abrir aqui, né, amanhã, às 8 horas da manhã, ó, né? E aí você vem no questionário e você vai ler e responder, né? Então você responde, se estiver errada, né? Tá correta. Sorte, chutei. Aí, aqui, por exemplo, você vem, coloca um valor qualquer, se estiver errado, né, ó, vai dar uma dica, tente novamente. Então você pode fazer a continha e colocar aqui, tá bom? Aí você tem aqui as questõezinhas. Então toda semana sim, semana não, vai ter as questõezinhas, né, para vocês fazerem aqui, respondendo. Vai ter cálculo, vai ter, né, um monte de coisinha para vocês respondendo sobre o conteúdo abordado na semana anterior. Então vocês têm uma semana para estudar, tirar dúvidas. E no final aqui sai a nota, né? Se você quiser retornar, você retorna aqui, arruma, né? Ó, anterior, tal, né? Ou senão você confirma e fecha a sua avaliação, tá? Enviar tudo e terminar. Tá? Essa é a sua nota aqui, tudo certinho. Você pode fazer uma revisão, ver quanto você acertou. Tá joia, gente? A gente tá tentando aí fazer tudo da melhor maneira possível, tá? Joia? Bom, vamos passar para a nossa aulinha de hoje, né? Nossa aulinha dessa semana.
ele vai ser sobre lentes esféricas, né? A gente vai ver as propriedades das lentes esféricas, depois a gente vai ver os cálculos, né? Então, lentes esféricas, a gente está vendo aqui, tem uma figura aqui, que tem a ver com o comportamento dessas linhas. Observe aqui que a gente está vendo linhas paralelas, e essas lentes esféricas são capazes de abrir e fechar os feixes, né? Então, a gente vai falar de convergência e divergência, né? Observe aqui que tem a luz fecha e abre, tem hora que ela reflete, ela volta, né? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Então, lentes trabalha com refração, espelhos com reflexão, ok? Bom, nomenclatura e representação, né? Então, lentes de bordas finas, ou também chamado de delgadas, né? Então, aqui, ó, bordas finas, ó, tá vendo, ó? Então, é chamado de biconvexa, côncavo convexo, ó, côncavo convexa, ou plano convexa, né? Ó, convexa é quando ela é gordinha, tá? E temos lentes de bordas grossas, ó, bordas grossas. Então, bicôncava, ó, a concavidade dela aqui, né? Plano côncava e convexo côncava, tá? Então, são as lentes aqui, ó. Tem elas mais bonitinhas aqui, ó, tá? Como que são as lentes, tá? Ó, lentes assim também, tá? Então, são côncavas e convexas, né? Então, como que a gente vai representar, ó? As que forem de bordas finas, né? As convexas, a gente vai mostrar com uma flechinha assim, ó, bordas finas. A que for borda grossa, que é côncava, a gente vai mostrar com a flechinha ao contrário, tá bom? Olha lá, o que são, né? Então, lente esférica é o sistema óptico constituído por 3 meios homogêneos e transparentes, separados por 2 superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana, tá? Então, se ela for plana convexa ou plano côncavo, daí cai nisso aí. O meio intermediário é constituído a lente propriamente dita, sendo geralmente o vidro ou o plástico, né? Então, olha aqui, ó. Bordas grossas, ó, a lente aqui no cantinho. E bordas finas, né? Pode ser de vidro, de plástico, a lente, né, gente? Então, ó, geralmente, né? Quando a gente usa o ar e coloca plástico, vidro, a gente tem esse comportamento, ó. A de bordas finas são convergentes, elas convergem em um ponto, tá? A de bordas grossas, né? As côncavas, o que ela faz? Ela abre o feixe, então ela é divergente, tá bom? Mas a gente vai ver que vai depender do meio que ela está inserida. Então é importante, o comportamento óptico de uma lente depende do meio que ela é colocada. Esse comportamento aqui é no ar, tá, gente? Tipos de lente, né? Lente convergente, olha só. O raio vem e converge, tá, gente? Vou até pegar aqui opções de ponteiro, eu gosto de fazer esses risquinhos, ó. Converge, tá? Lente divergente, ele abre o feixe, ó. Né? Ele abre o feixe, ó. Ok? Então, diverge. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de uma lente convergente, ó. Né? Ela é de bordas finas, né? Biconvexa, no raio vem e se fecha aqui, ó, né? Que seria o foco dela, tá? Bom, comportamento óptico, tá, gente? Vamos estudar um pouquinho o comportamento óptico dessas lentes, tá? Então, olha, esse aqui é o índice de refração, tá? Então, quando o índice de refração é menor que o da lente, então a gente fala, imagina aqui, ó, nós temos o ar e o vidro. Então, a lente é de vidro, tá? E aqui fora nós temos o outro meio, que é o ar. Então, o N do meio do ar é menor do que o índice de refração da lente. O que nós temos, ó? Bordos finos são convergentes e bordos largos ou grossas são as divergentes. É o que a gente viu até agora, tá bom? Lembra que eu falei que o comportamento óptico vai depender do meio que eles estão inseridos? Então, se o meio for um índice de refração menor do que o índice da lente, a gente tem, então, esse comportamento de convergente e divergente padrão. Só que pode ser que a gente use essa lente, né, dentro de uma outra substância, num outro meio qualquer. Então, esse meio, onde a lente está inserida, pode ser maior que o índice de refração da lente. Então, imagina que nós temos uma lente de vidro, né, uma lente de vidro, mas o meio aqui onde ela está inserida é um líquido de
índice de refração maior, né? Então, o comportamento vai ser inverso. As de bordos finos serão divergentes e as de bordos grossos, largos, serão convergentes. Gente, isso aqui é conhecimento, né? Pode cair em alguma atividade e tal, mas a gente vai explorar mais aqui na teoria, beleza, mas na prática a gente vai explorar mais esse aqui, tá? Mais essa aqui, ó. Né? Esse aqui a gente não vai explorar muito, não. Bom, então olha lá. Então, índice, não, geral, né? Convergentes bordo finos, né? E divergentes bordo grosso. Aqui é o que a gente usa. O índice da lente é maior que o índice externo. Agora é mais raro, né, a gente usar isso, por isso que a gente não vai explorar tanto. O índice da lente menor que o índice externo. Então daí inverte. Os bordos grossos são convergentes, os bordos finos são divergentes, tá? A gente vai usar mais esse aqui, tá? Bom, elementos das lentes, né? Então é importante a gente conhecer, igual a gente conheceu dos espelhos, né? Foco, centro de curvatura, etc. A gente também tem que ter aqui para as lentes. Lembrando que nos espelhos a gente tem reflexão e nas lentes a gente tem refração. Então, no espelho a luz bate e reflete. Nas lentes a luz bate e, né, refrata. Tá bom? Então, convergentes, tá? Então, ó, o que a gente tem? Pontuante principal, é o nome aqui, que fica 2 vezes, né, a distância do foco aqui a lente. E o centro óptico é o O, que também é deslocado aqui, né, gente? Mas o óptico é o O. Então, ó, seria o centro da lente aqui, ó, bem aqui, ó, né? E aí nós temos o foco, F e F', tá? Então, do lado que vem o raio, a gente chama de A, F, né? E o lado que sai, o raio refratado, F' e a linha, tá? Estão à mesma distância nesse caso. Então, ó, dos divergentes, tá? A gente tem, então, a gente vai considerar aqui os divergentes, são as lentes de bordos grossas, e a gente também tem o eixo óptico, ponto antiprincipal dos 2 lados, e o foco, tá? Bom, lentes convergentes, né? Raios notáveis. Assim como nós tínhamos os raios principais nos espelhos, nós vamos ter aqui nas lentes, tá, gente? Então, olha só. O raio que vem paralelo ao eixo principal, né? Ele vem paralelo, ó, ao eixo principal. Como que ele refrata? Passando pelo foco, tá bom? Então, quando ele passa pela lente, ele é refratado passando pelo foco, na direção do foco, tá? Então, olha só. O outro raio, né, que é o inverso, é quando ele vem passando pelo foco, ele sai paralelo, tá bom? Então, se ele vir na direção do foco, é reversível, né? Ele refrata reto, paralelo ao eixo principal, tá? Então, se ele vem reto, ele, né, refrata no foco, converge no foco. Se ele vem pelo foco, ele sai reto, tá? Próximo agora, o raio que passa no centro da lente passa direto, não sofre desvio, tá, gente? O raio que passa pelo ponto antiprincipal, ele refrata, né, ele converge para o ponto principal, antiprincipal do outro lado da lente, tá? Lentes divergentes, raios notáveis. O raio que vem paralelo ao eixo, ele refrata divergindo, então abrindo, tá? Olha lá. Só que o seu prolongamento, ó, passa pelo foco, tá bom? Aqui nós vamos falar dos prolongamentos dos raios refratados. O raio que vem na direção do foco, olha só que interessante, ele está na direção do foco, tá? Olha lá. Ok? Ele refrata paralelo ao eixo principal, tá? Ok? Então, olha só. O que vem na direção, né? O que vem reto, refrata, né? Com seu prolongamento passando pelo foco, né?
Já o raio que vem na direção do foco refrata paralelo ao eixo principal, tá bom? Agora, o raio que passa pelo centro não sofre desvio. Então, esses são os raios, né? Os raios notáveis, os principais raios. É assim que a gente vai formar as imagens, tá, gente? Olha lá outro raio. O raio que vem na direção do ponto antiprincipal, ele refrata também, né? Na direção, né? Ele refrata com seu prolongamento, na direção do seu prolongamento, né? Do raio refratado. Tá bom? Então ele vem aqui, ó. Então ele vem na direção de A e sai, né? Na direção do prolongamento do raio refratado. Bom? Bom, construções gráficas, tá, gente? Então a gente vai ter o mesmo comportamento. Quando a lente ela é convergente, no nosso caso aqui, nós estamos considerando as de bordas finas, né? As convergentes. A posição do objeto vai diferenciar o tipo de imagem que vai nos fornecer. Então, a gente considera um objeto aqui, ó, que tá vendo a flechinha vermelha, um objeto antes do ponto antiprincipal, tá bom? Então, antes do ponto antiprincipal aqui, ó. Como que a gente vai construir? A gente usa os raios notáveis, ó, sai um raio paralelo ao eixo, ele faz o quê? Refrata passando pelo foco, não é isso? A gente usa um outro raio, ó, o que vem reto passa direto, não sofre refração. Então, a gente tem uma imagem, tá bom? A imagem do outro lado, ela é formada entre o ponto antiprincipal e o foco. Ela é formada pelo cruzamento dos raios, não é isso? Então, a imagem real e invertida, ok? Olha lá, imagem real invertida e menor, tá bom? Então, isso aqui é a imagem de uma máquina fotográfica, né? É assim que as lentes das máquinas fotográficas funcionam, tá? Então vem o objeto, passa pela lente, diminui e aí grava num CCD. Hoje é tudo eletrônico, né? Num sensor lá dentro. Então essa imagem tem que ficar pequenininha para poder pegar o sensor, tá? Bom, trazendo agora a imagem daqui, de trás do ponto antiprincipal para cima do ponto antiprincipal, nós colocamos aqui o objeto, desculpa, não a imagem. O objeto sobre o ponto antiprincipal, a gente pode construir e ver como que vai ser a imagem dele. Então, usamos os raios notáveis. Quando o raio vem paralelo, ele refrata passando pelo foco. E quando vem na direção do centro da imagem, né? Do centro da lente, desculpa, ele não sofre refração. Olha só. Então, nós temos o objeto. Também, o objeto aqui é formado pelos cruzamentos dos raios reais. Então, é um objeto real. Está sob o ponto antiprincipal, né? Do mesmo tamanho do objeto e invertido, tá, gente? Ó. Então, imagem real, invertida e igual o objeto, não é maior nem menor, ok? Agora a gente coloca aqui o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, tá? E a gente vai tentar construir a imagem dele. Então, ó, que vem reto passa pelo foco, o raio que passa pelo centro não sofre refração. Então, quando o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco, a gente tem uma imagem também real, tá? Formada aqui pelo cruzamento dos raios. Só que essa imagem é maior do que o objeto, ó. Maior do que o objeto, invertida, né? Ok? Então, aí, ó. Imagem real. Invertida e maior, tá? Isso aqui é o que é usado nos projetores de slides, ok? Então, os projetores de slide. Então, o objeto lá dentro do slide, ele está de ponta cabeça, né? Assim? E ele sai reto, nós vimos ele certinho, tá bom? Bom, sobre o foco. Então, se a gente colocar agora o objeto sobre o foco, vamos ver como que vai fazer. Então, o que vem reto passa pelo foco. E o que passa pelo centro, passa direto. Tá? Então, sobre o foco, não há cruzamento dos raios, né? Nem o prolongamento e nem os raios aqui refratados. Então, olha lá, os raios são paralelos, tá?
Então não há formação de imagem, é igual a gente tinha lá com os espelhos, lembra? O espelho côncavo, né? Imagem imprópria, não é formação de imagem, tá, gente? Agora, se a gente colocar o objeto entre o foco e o centro da lente, né? Bom, a lente com a formação de imagem é feita da seguinte forma, ó. Então vem um raio passando paralelo ao eixo, ele refrata e converge para o foco. O que passa pelo centro, né, não sofre desvio. Observe que não há cruzamento do raio aqui, ó. Não há cruzamento do raio. Então não há formação de uma imagem real, tá, gente? Nós não temos uma imagem real. Porém, os seus prolongamentos se cruzam, ó. Então nós temos uma imagem virtual, tá bom? Uma imagem virtual. Ok? Ó, imagem virtual, direita e maior, funcionando como uma lupa. Então observe aqui, ó. Imagina que o seu olho, deixa eu puxar isso aqui, desligar isso aqui, ó. Imagina que o seu olho está aqui, ó. Tá bom? Imagina seu olho aqui, ok? Ó, aqui não, aqui ficou feio demais. Vamos aqui. Vamos apagar isso aqui. Seu olho lá em cima. Pra que o olho vai estar lá em cima, meu? Né? Imagina seu olho aqui, ó. Tá bom? Seu olho aqui. Credo. Hã? E aí você tem o quê? Você tem um objeto pequeno. O que você faz? Você coloca uma lente aqui. Você pega a sua mão e coloca uma lente aqui, ó. Ok? E você coloca em cima dessa palavra, dessa coisa pequenininha. O que o seu olho vê? O seu olho não vê esse negócio pequeno. O seu olho vê uma ampliação do outro lado da lente. Tá bom? Então isso aqui funcionaria como uma lupa. Tá? Então, em vez de você ver esse objeto pequeno, você vê a imagem dele. Maior direita, né? Porém, virtual, tá, gente? Ok? Agora, o que é virtual? Agora, virtual é o que se forma do mesmo lado do objeto, né? Tá? Vamos seguir. Bom, e quando a lente é divergente? Assim como nos espelhos, aqui com a lente divergente só tem um tipo de imagem, tá? Tá joia, gente? Só vai ter um tipo de imagem formada. Então, a lente divergente, a formação da imagem é feita da seguinte forma, ó. Todos os que vocês fizeram vai ser a mesma coisa, ó. Paralelo, ele abre, seu prolongamento passa pelo foco, tá? Aí o outro raio que vem, ó, pode ser passando pelo centro, ok? Então, olha lá. Na verdade, é que não dá para desenhar por cima, mas se ele vai reto, ele tem um prolongamento dele aqui, que não sofre desvio. Então, o cruzamento dos raios que forma essa imagem. Tá? Observe que a imagem está do mesmo lado do objeto. Então, a imagem virtual, direita e menor. Ele só monta esse tipo de imagem, tá, gente? Então, a imagem virtual, direita e menor, tá? Bom, aí, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Voltar aqui um pouquinho. Se você colocar o seu olhinho aqui, ó, deixa eu colocar aqui o ponteirinho de novo, tá? Se você colocar o seu, lá pra gente chama de zóio, mas se colocar o olho aqui, ó, para enxergar, vamos fazer um cílio aqui, com o olho feio da peste, né? O que você vai ver? Tem um objeto aqui grande, você coloca uma lente aqui com a mão na frente, o que ele faz? Ele diminui. Então ele funciona o contrário da lupa, tá, gente? Ele faz o objeto diminuir de tamanho, ok? Então esse é o único tipo de imagem que a gente tem de uma lente divergente. Aí você pode mudar isso aqui de posição e você vai ter vários tamanhos desse cara aqui, tá? Da sua imagem vai ter outros tamanhos dependendo da posição, mas sempre vai ser menor, direita e virtual. Bom, um site legal aqui que eu achei, um simulador, né? Deixa eu tirar aqui. Esse simulador aqui, você... né? Ok? Tá? Quem quiser, ó, é só clicar aqui, ó, né? educaplus.org/luz/lente 2HTM. Então, ó, tem aqui uma Tabajara, né? Uma lente Tabajara, olha que legal. Lente convergente, tá? Ó, daí ele colocou, você pode escolher o tipo de raio notável que você quer, ó. Tá? E os raios incidentes e tal. Então você coloca aqui, ó, raio paralelo,
Isso aqui é incidente paralelo, olha lá. Tá? O raio central, olha lá, passa pelo centro da lente. Isso aqui é uma lente convergente, tá? De bordas finas. E o raio que passa através do foco, ó. Ah, professor, como que você sabe que esse aí é o foco? Foi delimitado, foco igual a 10, tá? Se eu mudar a posição do foco, vai mudar as posições. Então essa bolinha aqui é o foco, tá bom? Tem que trazer o foco aqui, senão a imagem forma muito lá atrás, a gente não vê. Tá? E a gente vê daí o raio refratado, ó. O raio, ó. Os raios refratados, tá bom? Okay? Se você mudar a posição, ó, se eu colocar em cima do foco, ó, não tem imagem, não tem informação. Se eu colocar perto aqui, ó lá, ó, a imagem fica maior, ó, nem dá pra ver aqui, ó. Né, ó. Okay? Se eu puxar, ó, começa a formar, quando eu saio do foco, ó, começa a formar, né, imagem, ó, posição, ó. Menos 20 fica do mesmo tamanho, né? É que não tá exatamente em cima do 10, ó. Olha lá. Como se fosse em cima do ponto antiprincipal. Se ele estiver muito lá atrás, ele fica pequenininho. Então, tá? Porque o foco é 10, o ponto antiprincipal é 20. Então, que legal esse simulador, ó. Tá? Então, bem legal aqui, dá para você simular a posição e aqui seria o objeto, aqui é a imagem. Lembrando que se a gente estiver entre o foco, né, a gente tem a lupa, sempre a gente está olhando do lado de cá, não é isso? Então é aqui que tem um sensor, pode ser o nosso olho ou qualquer outra coisa. E daí, esse é o tipo de imagem que a gente tem, seria uma lupa, né? Vamos diminuir o foco aqui. Não, vamos aumentar o foco. Se a gente aumentar o foco, a gente tem uma visão melhor, ó. Então ele aumenta a imagem, ou a imagem fica maior. Okay? Vamos falar agora de lente divergente. Então vamos mudar tudo. Isso aqui, vamos colocar aqui o foco aqui, ó. Bordas grossas, não é isso? Tá, vamos mudar esse foco de lugar aqui. Nossa. Lembra que eu falei que ele dá sempre uma imagem direita? Ixi, tá muito... Vou aumentar isso aqui. Ah, aqui. 20, o foco. Então ele dá uma imagem sempre direita, menor, só que virtual, porque a pessoa, o sensor tá desse lado, que o olho, né, tal, pode ser uma câmera fotográfica, tal. Então olha só. Ele diminui, ele faz o contrário da lupa. Então você tem um objeto e uma imagem virtual, direita e menor. Então como funcionaria os raios? Deixa eu colocar em cima do foco aqui. Então no foco aqui tem imagem, tá, gente? É só no convergente que não tem. Então raio paralelo, olha lá. Ele diverge, mas o prolongamento tá aqui, ó. O raio central fica ruim. Bom, vamos tentar isso aqui, ó. Raio através do foco. Ó, se ele vem aqui na direção do foco, olha aqui, ó. Ó. Ok? Na direção do foco, ele sai paralelo, não é isso? Ó, o prolongamento dele bate aqui também, ó. Vamos colocar o central, porque não dá para desenhar o prolongamento por cima, ó. Também bate aqui, tá bom? Então, se a gente mudar a posição, a gente muda a posição dos raios, né? Não o paralelo, né, gente? Paralelo, isso é paralelo, ó. Né? Então, não importa a posição, quando a lente é divergente, né, a gente tem uma imagem direita menor que o objeto e virtual. Beleza, gente? Isso aqui é um simuladorzinho bem legalzinho. Tem um material para você estudar aqui, ó, lentes, né? Ó, bem legalzinho aqui, ó, o olho que a gente vamos trabalhar depois. Tem a equação das lentes, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre as equações também, tá? Mas isso aqui é para nossa próxima aula, tá bom? Vamos voltar aqui, tá? Vamos continuar a nossa aula. Ó, tem alguém aqui fazendo atividade aqui. Bom, vamos lá. É o pessoal fazendo prova que ficou para trás. Bom, questão 1. Vamos fazer algumas questões aqui de exemplo, tá, gente? Então, ó, a figura representa uma lente de vidro fina, biconvexa, situada no ar. Então, ela é convergente, tá? Raios luminosos que incidam paralelamente ao eixo dessa lente, depois de refratados. Então, ele perguntou, vem o raio paralelo, o que acontece com esses raios? Gente, se essa lente está... Se fora o meio tem um índice de refração menor do que o da lente, essa lente é convergente, então o raio converge passando pelo foco, né? Então converge no centro geométrico, diverge, não, converge no foco, opa, converge para o ponto de uma distância menor que a metade da distância focal, não, né? Diverge de um ponto a uma distância igual à metade da distância focal, não. Letra C, né? Elas convergem no foco, é um raio notável. A resposta C. Uma lente de bordos finos, imersa no ar, tem comportamento convergente. Os raios incidentes paralelos refratam-se, passando pelo foco
imagem da lente. O foco-imagem, gente, tem do lado do objeto, a gente chama de foco-objeto. E do outro lado da lente, a gente chama de foco-imagem, tá? Vamos lá. Questão 2. Uma lente biconvexa, né, de vidro. Então, biconvexa de vidro de índice de refração 1,5 é usada em 3 experiências sucessivas. Então, experiência A, B e C, tá? Então, o vidro, né, a lente é feita de vidro e ela tem o quê? Bordos finos, né? Ela é biconvexa. Em todas elas, as experiências, recebe um feixe de raio paralelo ao seu eixo principal. Tá. É mais ou menos igual ao anterior, né? O exercício anterior. Bom, mas aí a gente tem o quê, ó? Na experiência A, a lente está imersa no ar. Beleza. Em B, na água, de índice de refração 1,33. E em C, imersa em bisulfeto de carbono líquido, de índice de refração 1,64. O feixe de luz emergente, então a gente vai falar qual que é o feixe de luz emergente. Então, qual que é a ideia? Se o índice de refração da lente, vamos pegar aqui, ó, ponteiro, né? Índice de refração da lente for maior que o índice do meio, a lente biconvexa, ela é convergente, tá? Ao contrário, ela será divergente, tá? Então, assim, se ela tem um índice de refração 1,5, se ela está imerso no ar, o ar tem um índice de refração 1. Então, o índice de refração do meio é menor do que o da lente. Então, é convergente. Então, o A é convergente, tá? O B é o índice de refração de 1,33 aqui, ó, na água. 1,33 é menor que 1,5. Também é convergente, tá? Na C, é no bisulfeto tananã, vixe Maria, né? No letra C aqui, ó, o índice de refração do meio, do bisulfeto, é maior do que o da lente, que é 1,5. Então, temos o contrário. Então, vai ser divergente. Então, nós temos aqui, ó, convergente, convergente e divergente, ó. Letra C de capacete. Né, ó? Então, nós temos aqui índice da lente maior que o do ar, bordos finos, convergentes. Experimento B, da lente maior do que o do meio, que é o da água, convergente. E o índice C, da lente maior que o do meio, bordos finos, divergente, tá? Então vai depender do meio, mas a gente geralmente estuda esses daqui, tá? Que é esse tipo de meio menor do que o da lente. Resposta C. Um estudante deseja queimar uma folha de papel, concentrando com apenas uma lente um feixe de luz solar na superfície da folha. Queimar um papelzinho, né, gente, com uma lente, tá? Para tal, ele dispõe de 4 lentes de vidro, ok? Cujos perfis são mostrados a seguir. Então, nós temos aqui, ó. Então, está no ar, né, gente? Então, nós temos borda fina e borda grossa, tá? Para concluir seu intento, o estudante deverá usar as lentes. Então, nós temos aqui as opções, ok? Então, ó, para queimar papel é necessário que o foco seja real. Então, o que ele vai fazer? A luz vai vir paralela e precisa o quê? Quando passa pela lente, fechar no foco. Beleza? Tá? Será que a lente seja convergente, então? Porque ele tem que fechar os raios. Para que a lente seja convergente, é necessário que ela seja de bordos finos, porque está imersa no ar. Então, a 1 e a 3 está certo. 1 ou 3 ele pode usar, né? Então, resposta B. Ó. Se a gente voltar aqui, ó. 1 e 3. Ó, bordos finos, né? Convergente. Tá bom? Então, vai fechar no foco o raio. Vamos para a prova. Acabou, né? Quer ter algumas formações de imagem que vocês vão ter. Eu vou deixar exercício também, que nem a semana passada, né, gente? Na aula, nas 2 da semana passada. E depois que vocês fizerem essas atividades aqui, eu vou deixar algumas questõezinhas lá para vocês responder também, valendo como atividade avaliativa. Nosso próximo conteúdo será usar as equações, tá?
equações das lentes. E eu vou mandar a aulinha para vocês. E o tio Nilton aqui, ó tio Nilton, né? Tem alguma coisa para falar para vocês aqui. Vamos ver, ó. De que adianta estudar física se você não respeita a lei da nossa atração? Sapequinha. Brincadeiras à parte, falando em atração, o que seria de mim, professor, sem vocês, né, gente? Morrendo de saudade, tá? A brincadeira aqui, mas, né, se cuidem, tá, gente? De coração. Tá? Espero que as aulinhas estejam fáceis. Manda um feedback lá no nosso fórum lá, né? O que vocês acharam da atividade semana passada, né? Vocês desculpam com os horários aí e tal. Foi a primeira vez que eu fiz, tá, gente? Me perdi um pouco, tá? Mas eu vou melhorar. Abraço, gente. Tchau.